muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Diário de Eva. Como que você está? Muito boa tarde, pá. Boa tarde, Lê. Tá, aqui o clima está tenso. Sim. Clima tenso entre as irmãs aqui. Toda vez que a gente vai falar sobre um assunto polêmico, a gente já começa tensa, porque a tensão vem desde quando a gente começa a preparar esse Exato. negócio. Ontem eu perguntei para a Letícia, quem escolheu esse tema? Sinto informar, mas eu fui minha própria inimiga nesse assunto. Porque eu achei um assunto super importante, super interessante. Viajei lá nos artigos quando a gente escolhe os assuntos, a gente pensa que a gente está isento, não? A gente lê como se fosse outro, né? Uhum. Daí o assunto foi chegando, Marcele mandou o vídeo, Alan Porto mandou o dele. E aí, amado, esse copo aqui de água são as lágrimas que a gente derramou. Nada que a gente não soubesse, não é mesmo? E que a gente pensa assim, já sabia, é óbvio. Aí quando a gente olha pra prática, tá errado. Tá errado. Exatamente. Então aqui a gente já deixa o nosso lamento de que a gente tá junto nesse barco, gente. Não tem como, a gente errou. A gente pode contar testemunhas? Não. Não é a favor. Não. Mas a gente pensa até o final do programa. Não, a gente vai falar do amigo do meu amigo. A gente vai falar sempre assim. Entendeu? É sempre assim que a gente faz. Amiga da minha amiga, o primo do amigo do meu amigo. É assim que a gente vai fazer. Conheço uma pessoa. Sim. É sempre assim que a gente começa a frase. Exato, porque tem erros que nós não cometemos. Acho que a gente falou e não falou nada, né? Exato. Vamos falar o tema, pelo menos? Tema, né? Existe amizade íntima entre homem e mulher? Essa é uma pergunta importante. Porque tem uma palavra no meio dessa pergunta que muda todas as coisas, vai né? delimitar aqui tudo que a gente vai falar. Exatamente. Que é a palavra íntima. Porque, assim, a amizade entre homem e mulher existe, amiga? Existe. Comum. Existe. Né? Só que, amiga, aqui nesse estúdio já tem um amigo meu, Pedro Cera, que apresenta Conhecendo as Escrituras. Pedro tá aí produzindo nosso programa, meu amigo, né? Agora, eu ouvi aqui no ponto o meu outro amigo, o que tá na transição, Matheus. Outro amiguíssimo. Um abraço, Matheus. Não reclame da gente. A gente gosta de você. Não corte o nosso microfone. E aí, mas íntima, amizade íntima, esse que é o pequeno problema que se torna enorme dentro dessa frase, dentro dessa questão, desse questionamento. E por que atenção? Porque desde que a gente começou a pesquisar sobre o tema, rolou conversa com todo tipo de gente aqui na TV, ali no centro de aconselhamento. A gente só fala disso e a gente tem ouvido a opinião de todo mundo. E é incrível que a resposta é sempre a mesma. E inclusive... Surpreendente, na verdade. Inclusive, na enquete do Instagram, eu não achei que ia bombar tanto. Bombou demais. Acho que as pessoas que começaram a ver meu stories ficou irritadas de tanto story que tinha com as respostas. Só que tinha gente falando de tudo ali. Tinha gente falando de defraudação, dependência emocional, de isso é balela. Agora a gente vai descobrir. Não tem problema. Teve gente que falou que não tem problema nenhum. Mas sem problema. Íntimo, melhor ainda. Então, a gente vai discutir isso hoje, biblicamente. O que essa palavra aqui tem a nos dizer sobre esse tema? E para isso, eu vou começar falando o versículo de Provérbios 14, 16, que diz: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se, falei certo, e dá-se por seguro. Então, já começa o convite aí para você pensar sobre o tema. Já desconfie de si mesmo. Desconfie do seu coração e já começa a refletir sobre esse assunto, desconfiando de si, já pensando aqui onde eu tô errando. Porque esse assunto tem calo. Tem calo pra gente. Ele é tão polêmico que a gente trouxe duas feras pra falar desse tema hoje. Eu e Paola não ia conseguir discutir sozinha. Não, porque a gente ia acabar chorando, nunca. Você ia ficar aí chorando com a gente. Talvez ia passar um pano pra mim mesma aqui. Que isso? Eu sou incrível. Gente, se você não acompanhou lá no Insta da Lê o quiz, vamos fazer agora. Quiz de Eva. Pergunta importante, a gente está falando disso desde que começou o programa. Existe amizade íntima entre homem e mulher? A.
Sim, sem sombra de dúvidas. B, eu acho que depende. Ou C, com certeza não. Qual que é a sua opinião? Comenta aqui no chat, a gente está acompanhando as respostas. Ó, a Vitória Maria, ela já respondeu aqui, ó, já falou que ela acha que é limitada. Então, assim, meninas, comentem aqui o que vocês acham. Se pode, se não pode, se tem limite, como que isso funciona, tá bom? Interage aí, interage no chat com a gente, aproveita que hoje a gente tá conversadeira, hoje a gente quer conversar, a gente quer ver a sua opinião. Sim. E aqui, ó, a Wanda já deu boa tarde. E a Wanda já assistiu a gente de manhã lá no IPP, que eu lembro da Wanda lá, já tá aqui à tarde de novo, já vai falar com a gente sobre amizade íntima, então fica aí, Wanda, já chama suas amigas, manda o link, compartilha esse link aí pra galera conversar aqui com a gente, já conversa sobre esse assunto, ó. A Elaine Quirino mandou um sorrisinho, o Everton falou, boa tarde, meninas. A Vitória já comentou, a Jessie Andrade, tema bom, hein? Tema bom, muito bom. E a de tudo um pouco, que eu quero saber, Ruth Wakai, aqui de São Paulo, já mandou sua boa tarde. Ela também já comentou que ela acha que é a B. Depende. Olha aí, depende. O pastor Kemuel disse que não. Com certeza não. O pastor Kemuel disse que não. Aí pastor... A esposa pode estar do lado falando assim, fala que não. Fala que não. Não tem. Mas vamos lá. Assunto que interessa. Você tá querendo saber aí qual que foi a resposta da Marcele para essa pergunta. Então, Marcele Quirino, Marcele querida, é com você. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcele Quirino e este é mais um programa Diário de Eva. O tema de hoje não é complicado, não é difícil de se entender. É que muitas vezes nós dificultamos as coisas que são claras e que requer de nós simplicidade no entendimento. O que você precisa é estar com o coração aberto, ensinável, para que tudo vá bem. Você deve se lembrar que toda e qualquer coisa, qualquer situação, qualquer tema, há respostas para tudo isso nas Escrituras. E nós devemos desejar glorificar o nome do Senhor com toda e qualquer atitude ou situação. O tema de hoje é: existe amizade íntima entre homens e mulheres? Bom, se a pergunta fosse assim, existe amizade, pode existir amizade entre homem e mulher? Sim, claro, inclusive grandes e boas amizades terminam lá no altar, num casamento. Nós temos que lembrar que a gente não se casa com inimigos, né? Isso é muito falado hoje em dia no meio cristão, de moças que dizem assim, imagina, eu nunca vou me casar com fulano, ele é meu amigo. Pois é justamente aí que você deve buscar o seu marido, naquele que você gosta, gosta de dividir as coisas, gosta da companhia, da vivência. Então sim, nós podemos ter amizade com o sexo oposto, com um homem e uma mulher e um homem, não há problemas. Mas o tema de hoje é sobre amizade íntima, aquela que nós compartilhamos tudo, todas as coisas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas intimidades, algo relacionado à nossa saúde, a algum pecado, a nossa luta, são esses compartilhamentos que nós estamos falando. E se você quer saber já assim, de bate-pronto, se existe esse tipo de amizade tão íntima entre homem e mulher, eu quero te dizer que não. É complicado a gente tentar enxergar uma amizade íntima, detalhada, com muitas coisas entre um rapaz e uma moça. Veja, Paulo, eu me lembrei aqui de alguns exemplos que Paulo vai dar ensinando alguns de seus amigos para o ensino das igrejas. Então Paulo dá alguns conselhos. O primeiro que eu quero te mostrar é o que ele fala para Timóteo. Veja, no capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, olha Timóteo, quando você for falar com as mulheres,
Quando você for orientar, aconselhar, conversar com uma mulher idosa, uma mulher mais velha, você deve tratá-la como sua mãe. E quando for fazer o mesmo com uma moça mais jovem, trate-a como uma irmã. Veja o que Paulo está dizendo, uma mãe e uma irmã. E tudo isso com toda pureza. Esta palavra eu quero que fique gravada mesmo na sua mente, porque nós vamos usar a palavra pureza como o limite para nossa amizade com a pessoa do sexo oposto. Nós temos que nos lembrar que o contrário da pureza, aquilo que está do outro lado, é a malícia, por exemplo. E nós temos casos de rapazes que têm uma amizade íntima com a moça e há um interesse nessa moça, né? E eu vou falar o mesmo de moças, não é só dos rapazes, não é? Moças que têm uma amizade íntima, cativa o rapaz, né? Pede para que ele compartilhe seus problemas, os seus anseios, os mais íntimos, de madrugada, a qualquer hora, interessada em outra coisa. Às vezes, uma parte tem este interesse e a outra parte não. E é aí que está o limite. Quando a nossa amizade tem como base ou como objetivo a busca pela pureza, ok, este é o limite. Mas quando de repente de uma das partes há um algo a mais, nós devemos então saber que estamos passando deste limite. Temos que buscar, ambos, né? Devem buscar a mesma coisa, o mesmo objetivo. Nós devemos lembrar, uma escritora disse em um blog, ela diz assim, olha, nós mulheres gostamos aí de um mimo, né? De um paparico. A gente gosta quando alguém tá ali tratando a gente como um bibelô. E aí a gente acaba fazendo isso com os rapazes que nutrem uma amizade por nós com outro objetivo. A gente até sabe que ele tem um interesse na gente, mas a gente não solta a corda. A gente deixa bem amarradinho, bem presinho, porque a gente gosta desse paparico. Quando esse rapaz diz pra gente que quer um relacionamento sério, que tá pensando em você como uma esposa, você, não, eu não quero isso, eu não tenho esse interesse. Eu quero só a sua amizade. E a gente acaba prendendo esse rapaz na barra da nossa saia, porque a gente gosta desse dengo, desse mimo. Veja, Paulo também vai dizer a Tito, ele diz assim, Tito, olha, ensine isso aqui para a igreja. As mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas. Mulher aconselha mulher, né? E aconselhe no quê? Em todas as coisas. Como amar o marido, como ter um bom relacionamento com o marido, fale sobre tudo, vida sexual, o que te aflige, quais são os medos, os temores. Ensine também a cuidar dos filhos, da casa, e você, que é um rapaz, cuide dos rapazes, cuide dos homens. É isso que Paulo diz a Tito. Há uma última coisa que eu quero compartilhar com você. Paulo aos Efésios, falando qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, do marido, dos filhos, da esposa, ele diz assim, mulheres, vocês devem ser submissas ao seu próprio marido, ao próprio marido. Paulo está dizendo que a sua submissão deve ser ao seu marido. Você até pode gostar, elogiar, você admirar um presbítero da igreja, o marido de uma amiga, o pastor da sua igreja, mas a sua submissão não está a eles. Paulo diz, a sua submissão é ao seu próprio marido. Cada uma submissa ao seu próprio marido. Você pode até admirar um outro homem e você pode até ter uma amizade com este outro homem, mas a sua amizade fiel e íntima deve ser
com o seu marido, o único que Deus te deu. Homens são bons na intimidade, mulheres também. Há muitos homens que são fiéis, amigos fiéis, e mulheres também. Você deve desejar, pedir ao Senhor para que Ele te dê um marido. E você, mulher, pode pedir ao Senhor para que o seu marido seja o seu amigo mais íntimo. Você, rapaz, que está assistindo o nosso programa hoje, peça ao Senhor que te dê uma esposa e que ela seja a sua amiga mais íntima. Que ela conheça tudo sobre você, mas que isso seja feito lá, depois do casamento. Que essa intimidade cresça cada vez mais, que você deposite a sua confiança um no outro, mas desde que sejam casados. Meu conselho para você é: tenha uma amizade íntima, você moça, com uma mulher mais velha, com uma mulher mais sábia, mais experiente. Se abra com essa pessoa, conte tudo a ela, as suas angústias, os seus medos, aquilo que tem acontecido com você, as suas lutas. A vocês, rapazes, procurem alguém, um homem mais experiente, crente, temente ao Senhor. Conte a ele o que tem te afligido, peça conselhos a ele, divida, compartilhe. Deus não quer que a gente fique sozinhos. Deus quer que a gente tenha relacionamentos com ele e com o próximo. Faça isso. E junto disso, peça ao Senhor que te dê alguém que seja o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, o mais íntimo, aquele que você vai carregar para todo lado. Saiba que o Senhor não está em silêncio e que Ele com certeza vai te responder. Que Deus te abençoe e que este tema faça florescer no seu coração muitas boas amizades. Um abraço. Essa frase da Marcele marcou a minha vida. Deus não está em silêncio. Ai, é tão bonitinho. A gente tá bem vendo que ele não tá em silêncio. A gente viu que ele gritando com a gente essa semana, né? Sim. Deus realmente não está em silêncio. Ele tá aqui mostrando os nossos pecados ao vivo. E é bom. É bom porque a gente trata, só que a gente quer saber a sua opinião também. Coloca aí, o pessoal já comentou, ó. A Ruth colocou que a questão de amizade íntima é complicada mesmo, principalmente para aqueles que estão casados. Então, é outro... Você vê que abrange várias áreas, né? Uma das pessoas que a gente conversou nesses dias aqui é uma mulher, uma amiga nossa casada, falando que o marido teve que passar por esse processo depois que eles casaram. Ele tinha uma amiga muito próxima que depois de casado não dava para ser do mesmo jeito, né? Então... Que teve que dar uma afastada, passou por um período difícil para isso acontecer. Que é uma mudança de mente, né? Você vai ter que mudar não só o seu comportamento, mas a forma como você enxerga as coisas, a forma como você enxerga o relacionamento e a forma que você enxerga a amizade. O seu melhor amigo tem que ser o seu marido, né? O homem e vice-versa. E a forma como a Marcele fala, queridíssima, um beijo, Mar. Um beijo pra você aí. A forma como ela fala dá uma paz, assim, de... Deus dá a oportunidade da gente se casar com alguém que vai cumprir esse papel de amizade, de entender, de companheirismo. Então, sendo do sexo oposto, né? E que no período que a gente tá solteiro, a gente pode ter amigos íntimos do nosso sexo, dentro do nosso escopo aqui, né? Ter aquilo que ela narrou sobre Tito, né? Tito... Paulo recomendando que as mais novas aprendessem com as mais velhas. A gente pode ter isso no nosso meio. Os moços tendo os mais velhos como um parâmetro, como referência, como amizade. Então, a gente tem uma indicação bíblica do que fazer, né? Pensando que não existe uma amizade íntima e profunda nos sexos opostos dentro da Bíblia, né? A gente vê Davi e Jonatas, a gente vê Ruth e Noemi, mas a gente não vê nenhum casal como amigo íntimo sendo narrado. Sim, é uma das coisas que a gente acabou conversando ao longo dessa semana, que a gente não vê em nenhum lugar da Bíblia um casal que seja um exemplo de amizade íntima.
né? Assim, não casados, eu digo, um casal não casado, que seja um exemplo de amizade íntima, né? Então, acho que daí já parte um bom modelo, assim, um bom princípio para a gente pensar. Né? E uma das coisas que ficou muito claro para a gente nas conversas, da gente tentando buscar... Por que muita gente fala, eu já falei, esquecendo a palavra íntima em si, de que não tem nenhum problema entre amizade entre homem e mulher, a gente falando de amizade de forma geral, ou bater muito nessa tecla, né? E é muito comum mulheres que têm mais... Não é tão comum assim, mas algumas mulheres que têm mais facilidade de lidar com homens, porque as mulheres são difíceis, né? Fofoqueiras, não sei o quê. E muitas mulheres têm orgulho disso. Ai, nossa, eu me dou muito melhor com os homens, porque assim, né? Eu sou uma pessoa muito gente boa, eu sou muito legal. E não vê nenhum problema nisso, mas uma das coisas que ficou muito claro pra gente nas discussões ao longo da semana é que isso também é filho do feminismo. Esse pensamento também é filho do feminismo, né? Porque isso eleva homens e mulheres, coloca, né, homens e mulheres em pé de igualdade, né? A gente já falou sobre isso, acho que no primeiro dia a gente já falou sobre isso, que é muito óbvio que nós somos diferentes e que temos papéis diferentes. E dentro da amizade também, né? A gente entende essa questão da complementaridade. É importante o relacionamento entre os gêneros, dentro da igreja, na questão da comunidade em si, dos grupos de trabalho. Mas é muito importante a gente entender que esses limites são importantes, porque a amizade íntima ela tem um papel no relacionamento homem e mulher, que é dentro do casamento que se desenvolve. E dentro disso que você falou, Pá, já vou abrir aqui o livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis, que é muito bom, super indico. Dentro do box que vem esse livro, eu acho que é um dos melhores, e ele fala exatamente sobre isso. Ele fala assim, o problema peculiar de nossos dias é que tanto homens como mulheres nessa situação se recusam a admitir isso. Estão assombrados por rumores e vislumbres de grupos mais felizes onde não existem tais cismas, né, entre os sexos, e são atormentados pela ideia igualitária de que aquilo que é possível para alguns deve ser possível para todos. Assim, temos, de um lado, a esposa, professora, escolar, a mulher de cultura, que está sempre tentando elevar o marido até o seu nível. Então, ele vai entrar em outra questão, depois disso que ele pontuou sobre a amizade entre homens e mulheres. Ele fala assim, que essa visão igualitária dos sexos é um desfavor que você faz, é um desserviço que você faz para o outro. Porque, no final das contas, é uma ideia que fica lá no campo das ideias mesmo. Ela não, na prática, ela só traz prejuízo. De você achar que eu posso ter... de eu achar, por exemplo, que eu posso ter com um rapaz o mesmo nível de amizade que eu tenho com a Paola. O mesmo nível de amizade que eu tenho com uma amiga muito íntima. Uma amiga que eu compartilho tudo, que eu compartilho as minhas dores, os meus pecados, que eu paro para orar, que eu durmo na casa dela. Não pode, dá. Aí piorou. Aí ficou complicado. Não pode, entendeu? Tipo, não dá. E, assim, sou um exemplo de que realmente não dá certo a amizade. Vou falar aqui da minha vida, né? Tipo, eu não posso falar da vida dos outros. De que, de fato, não dá certo uma amizade íntima entre homens e mulheres. Eu cresci tendo muitos melhores amigos ao longo da minha vida. E se eu for parar pra contar quantos deles permaneceu, nenhum, porque chegou um limite, chegou num ponto em que ou aquilo desenvolvia em alguma outra coisa, ou acabava. E no final das contas, todas elas acabaram. O Alan Porto vai falar... Vocês vão ver o do Alan Porto. Vocês vão apanhar mais um pouco. Vocês vão ver depois. Então, acho que essa delimitação por exemplo, o que a Marcele falou, de conversar de madrugada. Eu sou uma pessoa noturna. Conversava com todo mundo de madrugada. É o horário que, tipo, eu chegava em casa do serviço e respondia as mensagens. Que essa questão do WhatsApp acabou gerando um outro problema, né? Porque é algo que você responde, manda na hora que você lembra que você precisa mandar, independente do horário, a pessoa vê na hora que ela pode, responde quando ela pode, e a gente acaba perdendo um pouco... a gente acaba não tendo umas regras éticas, né? A gente perde a sensibilidade, né? Exatamente, em como usar, em o período em que conversar, os momentos, porque é o tempo inteiro que você tem acesso
a outra pessoa, né? Então, a gente acaba não tendo muitos cuidados em relação a isso, né? E isso eu acho que é uma questão de senso e de cuidado com o outro, né? De o que será que eu posso despertar nessa pessoa falando esse tipo de coisa, esse horário, ou, né, desenvolvendo um assunto tão profundo. Enfim, eu acho que é uma questão da gente, de amor mesmo ao próximo. Eu peço perdão aos meus amigos que eu acabei fazendo isso. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que pensar mesmo. E pensando nisso, a gente consegue ter relacionamentos mais saudáveis. Relacionamentos bíblicos. E a gente não corre o risco. Então, acho que até comentaram aqui sobre fugir da aparência do mal. E a gente não pode colocar os nossos relacionamentos saudáveis em xeque, não fugindo da aparência do mal. Sim. Então, a gente tem que fugir disso e dar ao outro a liberdade de viver uma vida cristã íntegra no nosso relacionamento. Isso, a gente não está dizendo que não possam ter boas amizades entre homens e mulheres. Sim. A Marcele fala isso. E, inclusive, o Rafa até colocou aqui, o Rafa Galvão colocou: sou casado com uma amiga de vocês e então sou amigo de vocês também. Então, o Rafa é um bom amigo, por exemplo. Exatamente. Então, a gente... E o Rafa é um exemplo, inclusive. Eu era amiga dele antes de conhecer a Clau, que é a esposa dele hoje. E assim que, né, a Clau entrou na vida dele, demorou um pouquinho, né, pra gente se conhecer e tudo mais, mas a gente teve que virar o jogo, né? Virar mais amiga da Clau do que do Rafa, né, gente? Porque... E essa amizade foi tão mais profunda que a Paola... Porque se na Clau... E uma vez por semana... a Paola ia uma vez por semana na casa dela pra orar, gente. Então, você vê que era uma amizade totalmente diferente da amizade que você tinha com o Rafa. Você Sim, com certeza. Não ia no apartamento dele orar com ele. Então, você fazia isso com a Clau, que era mulher, e era a mulher que podia ter realmente amizade íntima. Então, você vê que existe um limite aí, é desse limite que a gente tá falando. Um limite que proporciona um relacionamento saudável. Eu quero fazer... Hoje eu tô literária. Gente, eu tô literária, vou ficar aqui assistindo, diga. Continua. É que eu quero citar o Tolkien. Na verdade, eu citei 2 autores que eram amigos, né? Eu citei o Lewis e agora eu quero citar o Tolkien. Ambos literários. E aí a galera conhece eles pelas Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis. Mas eles falaram sobre isso. Eles se preocuparam com isso naquela época do século XIX. Eles se preocuparam em falar sobre amizade, sobre sexualidade, sobre relacionamento de homem e mulher. E aí o Tolkien escreveu uma carta para o filho dele, de 21 anos, jovem, e falou assim: filho... atenta aqui porque eu vou te falar. Praticamente pro livro de Provérbios. Exato. Meio Salomão, ele. Ele falou assim, ampliando o argumento, isso eu retirei desse livro aqui. Vou dar referência bibliográfica. Desejo de Engano, do Albert Mohler. E ele fala assim, ampliando o argumento, Tolkien advertiu seu filho de que a amizade entre homem e mulher, uma amizade supostamente livre de desejo sexual, não demoraria muito a ser perturbada pela atração sexual. É quase certo que pelo menos um dos participantes dessa amizade será inflamado pela paixão sexual, advertiu Tolkien. Isso é especialmente verdadeiro no relacionamento entre jovens, embora ele acreditasse que o tipo de amizade poderia ocorrer mais tarde na vida quando o sexo perde a intensidade. Enfim, o que Tolkien queria dizer para o filho dele é que ia se tornar uma hora uma amizade unilateral, né? Então, uma pessoa vai ser despertada e aquilo pode gerar uma defraudação emocional. Então, não fica claro para os dois, né? Às vezes, a gente começa uma amizade e aí começa a ficar mais profunda e uma das partes vai achar que aquilo significa algo mais. E aí que tá parte do problema dos jovens da nossa sociedade. Sim, eu acho não deixar as coisas claras. Né? A gente que trabalha com jovens, escuta muita coisa, vive muita coisa, a gente acaba... percebendo assim que é muito comum esse tipo de confusão, faz parte. E a importância desse tema hoje é para que a gente traga a intencionalidade para as nossas relações, né? A gente vive em comunidade, a gente vive em grupos, a gente sabe que é importante os relacionamentos de amizade entre homem e mulher, como a gente já falou no começo, mas a forma como a gente lida com o outro, como a gente cuida do outro, como a gente se relaciona com o outro, ela precisa ser cuidadosa, né? Tanto as mulheres em relação aos homens, quanto os homens em relação às mulheres. A Má comentou sobre isso também, né? De meninas que gostam, às vezes, de que os rapazes apapariquem. Então,
ela até sabe, mas ele não falou nada, então na dúvida, se ele não falou nada, não acho nada mal o chocolate que ele me traz, não acho nada mal as caronas que ele me dá, não acho nada ruim as gentilezas dele. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, especialmente com a falta de sinceridade nessas situações, né? Tanto das mulheres com os rapazes, dos rapazes com as moças. Uhum. E dentro desse tema, né? Pensar que numa vida de casado a gente não levaria esse tipo de... Na verdade, a gente não deveria levar esse tipo de não comportamento. Deveria. Se alguém né? está levando, por favor, então vá orar. Uma coisa... E bloquear o amiguinho. Segue bloque. Exatamente. Uma coisa que a gente poderia pensar, e que a gente até conversou antes, é sobre essa questão de não levar... agir como se... Pensando que se a gente fosse casado, a gente não faria aquilo. Então, se casada, eu não sairia sozinha com um rapaz, com um amigo íntimo, não marcaria encontros. Com zero intenções? Solteira, então, é melhor não. Se eu não tenho essa intenção de levar um relacionamento adiante, é melhor não, né? Deixar essa questão clara, limitar as coisas desde o começo. Eu acho que deixar isso bem enfatizado, de ser sério com a pessoa. Não é uma questão de se achar, porque às vezes a gente fala assim, mas se eu comentar, tipo, onde a gente tá, a pessoa vai achar que, né, eu tô achando, sei lá. A gente cria mil minhocas, no final das contas, a gente perde a oportunidade de abençoar e de ter um relacionamento legal, porque a gente não fala, né? Posso dar uma sugestão? A gente soltar o "e agora, rapaz" e continuar a conversa. Porque ele vai falar mais. Ele vai falar mais. O nosso Matheus aqui da transmissão falou, agora não, gente, agora não. Mas vai sim, Matheus. Roda aí, e agora, rapaz, com Alan Porto. Olá, pessoal do Diário de Eva. Eu sou Alan Porto, sou pastor na Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos e eu recebi uma perguntinha de vocês. E a pergunta é: existe amizade íntima entre homem e mulher? Eu vou cumprir aqui o desafio, né, de responder isso e também de sugerir algumas dicas práticas para nos ajudar a lidar com essa questão. Bom, primeiro a gente precisa olhar para o imaginário popular, né, os conceitos que nos rondam, que nos circundam. E provavelmente o conceito mais popular, ou a ideia mais comum, a ideia que é o princípio operacional entre os nossos jovens e adolescentes, é de que não há muito problema em um tipo de amizade íntima entre um homem e uma mulher. Afinal de contas, a amizade é uma coisa simples, normal, todo mundo tem, e um homem e uma mulher podem ser amigos sem problemas. Bom, a gente não precisa correr para nenhum extremo que condene absolutamente, que diga que imediatamente qualquer tipo de amizade entre homem e mulher é algo problemático. Mas realmente a gente deveria fazer essa pausa e levantar a pergunta: é saudável que esse tipo de relacionamento aconteça? Bom, para a gente responder, uma das coisas que a gente deve avaliar é o nosso próprio coração e entender as nossas fragilidades. Muito, né, da premissa por trás dessa ideia de que não tem problema nenhum em um homem e uma mulher desenvolverem um relacionamento íntimo, em que eles se expõem profundamente, em que eles falam daquilo que pensam, das suas lutas, em que eles falam de questões da sua própria sexualidade, coisas assim. A premissa por trás é que, no fim das contas, a gente aguenta, isso não é nada demais, isso não vai causar nenhum grande impacto em nós. Mas o fato é que o nosso coração é vulnerável. O nosso coração muito facilmente cede a algumas seduções, por mais que elas não sejam intencionais e explícitas. O nosso coração, lembra lá de Jeremias 17, versículo 9, é bastante enganoso. E assim, facilmente a gente consegue confundir a ideia de uma amizade com algo mais. Então a gente pode fazer uma experiência da própria realidade concreta. Você conhece, e talvez você veja aí na sua igreja, muitas pessoas que são amigas íntimas de alguém do sexo oposto. Porque o princípio operacional é esse, não tem problema nenhum.
Mas se você fizer a pergunta, você vai encontrar vários casos, talvez na mesma proporção do número de amizades, vários casos de pessoas que confundiram as coisas ou que se tornaram íntimas demais e com isso criaram algum tipo de trauma na relação, algum tipo de problema na relação. Então a gente se expõe demais, a gente começa a cultivar expectativas, a gente olha para o outro de uma forma diferente e quando a gente percebe, um problema já aconteceu. Parte disso está envolvida num conceito bíblico que o apóstolo Paulo utiliza lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, em que ele fala para a gente, a partir do versículo 3, que a vontade de Deus é a nossa santificação, que a gente nos abstenha da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E ele diz, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Paulo usa a ideia aqui de defraudação realmente como alguém causar o mal ou prejudicar outra pessoa. E ele faz isso num contexto em que se fala de sexualidade. Quando isso é aplicado, para esse ambiente das amizades, por vezes amizades íntimas demais despertam ou provocam o outro, e despertam desejos no outro que nós não estamos dispostos a atender. Nós enviamos sinais ao expor demais a gente, que a gente não está disposto a levar em frente. Por isso, ou a gente se apaixona por alguém, ou a gente faz alguém se apaixonar por nós em amizades desse tipo. O conceito de defraudação demonstra que se trata de algo muito sério, muito pesado, quando eu desenvolvo um tipo de relacionamento com alguém, envolvo essa pessoa e desperto desejos nessa pessoa que eu não estou disposto a atender. Então existe aí as sutilezas e a vulnerabilidade do nosso próprio coração, existe o conceito bíblico de defraudação que deve chamar a nossa atenção e existe uma proteção bíblica para a intimidade. A intimidade nas Escrituras encontra o seu ápice, o seu clímax na intimidade sexual e ela é protegida pelo cenário da aliança. Assim também deveria acontecer com o nível de intimidade nos nossos relacionamentos. A nossa exposição, a nossa abertura total deve acontecer para com aquelas pessoas ou aquela pessoa que nós estamos caminhando em aliança. Isso não significa que eu não possa falar das minhas fraquezas ou das minhas lutas com outras pessoas, mas significa que eu devo tomar cuidado e adotar as medidas adequadas para que eu evite esses problemas. Então, algumas dicas práticas são, quando eu penso num relacionamento com pessoas do outro sexo, é melhor eu trabalhar no campo da comunidade. Então, as amizades envolvidas em grupo podem mais facilmente. Ali também você vai conhecer pessoas do outro sexo e, de repente, até mesmo conhecer alguém de quem você vai se apaixonar, com quem você vai buscar um relacionamento ou algo assim. Mas a reunião do grupo da igreja, dos jovens, dos adolescentes, o grupo mais amplo é algo mais saudável para você conhecer as pessoas do outro sexo. Se você deseja aconselhamento ou expor algumas questões muito íntimas, muito pessoais e muito profundas, a recomendação é que você faça com alguém do mesmo sexo, ou que você procure um conselheiro, ou seu pastor, ou alguém que tenha algum tipo de chamado da parte de Deus para ouvir essas questões mais profundas e possa responder com sabedoria bíblica. E assim, uma última dica é você tomar muito cuidado com os sinais que você está enviando para os outros, para que você não desperte em ninguém aquilo que você não deseja atender. Da mesma forma, tome muito cuidado com os sinais que os outros estão enviando para você, para que você também não cultive expectativas e acabe carregando marcas, machucados e coisas assim de pessoas que acabaram explorando um pouco da sua boa vontade e não foram graciosas, misericordiosas e sábias com você. Guarde o seu coração e assim você vai ter equilíbrio e paz no nível muito maior. Que Deus abençoe.
Guarde seu coração, Paulo. Entenderam porque eu pedi para chamar o E Agora Rapaz, porque complementou aquilo que a gente já tava... Complementou, aliás. A gente deu aquela aqui. floreada, porque ele falou tudo já. Ele e Marcele juntos, a gente não precisava nem estar aqui. Exatamente. Mas vamos lá. Sim, uma das coisas que... Por que eu chamei? Porque eu ia falar exatamente dessa questão que ele levantou né, no vídeo. Né? É importante a gente entender a nossa responsabilidade na nossa relação com o outro. Essa ideia de que ele que gostou de mim, problema dele. Ela que gostou de mim, problema dela. Gente, não existe isso. É a mesma coisa quando a gente vai falar das roupas, que nem a gente falou na semana passada. Retrasada. Retrasada? Passada, amiga. Passada, foi o que eu quis dizer. Passada. Na semana passada, do tipo, eu vi isso que eu quero. Se ele olhou e pecou, o problema dele. Gente, Exato. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe na palavra de Deus. Uma frase, eu falei que eu tô literária, né? Uhum. Tô literária hoje. Uma frase do Pequeno Príncipe tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Um clássico. Um clássico. Aqui, ó. Ouvi isso a vida inteira. Fui entender melhor agora. Exatamente. E aí essa questão de que, eu não tive a intenção, eu estava só sendo amiga, a pessoa que confundiu. O pastor fala sobre os sinais que a gente emite quando faz algumas coisas, quando fala algumas coisas. Mesmo que você não tenha intenção, você não esteja interessado na outra pessoa, é preciso tomar cuidado, é preciso entender essa diferença. Acho que o programa de hoje é para a gente deixar claro que existe uma diferença entre homem e mulher, que é o que a gente fala no quase todo o Diário de Eva. E essa diferença entre homem e mulher vai afetar os relacionamentos de forma geral. Uhum. E que entender essas diferenças com privilégio, com leveza, com descanso, de que não tem problema a gente ser diferente. Na verdade, isso é um dos propósitos de Deus. Uhum. E entender como que isso se aplica na nossa vida prática. Como que eu aplico, então, esse entendimento de que eu sou diferente do rapaz para que o meu relacionamento com ele flua biblicamente. Para que eu tenha relacionamentos redentivos, como o pastor Alberto pregou no domingo, né? Para que eu tenha uma comunicação bíblica com ele, de forma que eu não passe nem mais e nem menos do que eu deveria passar. Né? De forma que eu seja edificante para ele e que eu não seja egoísta. Porque pensar que é problema dele se ele pecar, né? Isso é um egoísmo. Isso é um egoísmo muito grande da nossa parte e isso gera defraudação, como o pastor Alan Porto falou, e a Marcele também, de que a gente tem que cuidar do outro e isso vai trazer benefício para eles. E pensando do lado dos meninos também, quantas meninas a gente já não aconselha aqui que chegam falando que acham que o rapaz gosta delas, mas que parece, mas não fala nada, e até mesmo meninas que já fizeram isso, mas ficam, mas eu acho que não foi tão assim. Então, você vê que existe uma falta de diálogo correto, uma falta de percepção bíblica sobre o assunto das duas partes. Então, isso é um chamado para todo mundo pensar em como que se relaciona uns com os outros. Pensar nesse nível para que a gente se pareça com Cristo. Para que a gente cresça em santificação, né? E comunidade, que foi um bom exemplo prático que o pastor citou, né? Faça amizades, né? E desenvolva essas amizades em comunidade, né? A gente tem um zilhão de oportunidades. A gente estava vendo o vídeo aqui, o Matheus até falou assim, vai no Culto Impacto. Vai no Culto Impacto. Nosso culto de jovens aqui da igreja, tá? Para quem não é daqui de Pinheiros. Pequenos grupos, jovens, de adolescentes, etc. E desenvolva as amizades ali. Ali você consegue ver como a pessoa se porta com amigos. E a partir do momento que você, de fato, tem um interesse, você se aproxima, mas seja claro, tanto os homens quanto as mulheres. Bom, a gente faz um programa sobre isso depois. A gente faz, Coloca aí no chat o que você acha sobre iniciativa feminina. O alerta é só para nenhum nem outro usar a amizade como uma ponte, caso você já esteja interessado. E se, de alguma forma, Deus mudou as coisas no seu coração, seja claro com o seu amigo. Exato. Né? O Adriano Cardoso, que sempre está aqui com a gente, ele fez um resumo para você que falou assim, essas meninas falou muito, não falou nada. O Adriano resumiu aqui para você, porque ele é incrível. Ele colocou assim, em resumo, cautela, prudência e fugir da zona de perigo. É isso. Sim. Você tem que ter cautela, você tem que ser prudente, você tem que fugir da aparência do mal. E eu até lembrei de Cantares 8, que fala,
não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não quiser. Então, acho que a gente ter essa sensibilidade de eu vou querer despertar isso nessa pessoa? Não, então vou aqui recuar, vou aqui ficar de boa, vou aqui conversar com a minha amiga, né? Ou com o meu amigo, uma pessoa do mesmo sexo, que vai me ajudar, vai orar comigo, vai me ajudar a me preparar para o momento que eu tiver. Você tá interessada no boyzinho? Junta com a sua amiga e ora com ela. Ora com sua amiga. Com ela. Fala aí. Gente, já escutei várias histórias assim, de meninas que olharam assim, nossa, aquele rapaz ali é interessante, hein? Aí começou a orar, juntou a amiga ali, começou a orar. Não, mas se Deus quiser, se for da vontade de Deus, ele vai lá e ele vai falar comigo. Gente. Melhor coisa. Acontece. Incrível. Acontece. Tem várias histórias aqui. Tô esperando aquelas. Mas agora a gente vai chegar. Ih, quem será? No momento. A gente vai chegar num momento muito legal do Diário de Eva. Eu fugindo do assunto aqui, ó. Vamos lá pro Diário de Bordo. Roda aí. Ó, estamos aqui de volta, nosso Diário de Bordo, um quadro incrível, um quadro muito bom, que a gente gosta de conversar, que a gente gosta de falar sobre série, música, filme, enfim. E hoje nós temos 2. Assim, a gente vai passar por cima, você já deve ter visto um dos 2, se não, fica atento. Acho que um deles, acho que pouca gente deve ter visto. É uma mania nova. É uma mania nova, inclusive nós somos julgadas, porque a gente assiste dorama. A gente assiste novela coreana, gente. E é muito legal, porque a gente acaba analisando feminilidade, masculinidade lá do povo da Ásia. E aí, O povo da Ásia. do povo da Ásia. Se você é um povo da Ásia, saudações. E aí, ó, o nosso primeiro diário de bordo é do Romance is a Bonus Book. É que esse nome tá lá no Netflix, não foi traduzido para o português, então não é que eu tô querendo meter a bilíngue aqui. É porque eu tive que treinar no espelho. Romance is a Bonus Book. Pra falar aqui pra vocês. E aí, Paola, o que fala essa série? Na verdade, conta a história de 2 amigos. Pois é. Íntimos. 2 amigos, tipo, melhores amigos de infância, cresceram juntos, né? E vocês vão ver, tá? Vou dar alguns spoilers mesmo, mas é interessante a série. Ela vai mostrar, na verdade, vários tipos de amizades problemáticas. É bom dentro disso que a gente está falando, né? Porque é um casal de amigos, ele é um pouco mais novo do que ela. Então, como eles são amigos de infância, ela olha para ele como se ele fosse um irmãozinho mais novo. Um assim. bichinho. Bichinho. Ela chama de pirralho. Exatamente. Então, né, quando você é mais novo, essas diferenças ficam mais gritantes, né? Então, a história se desenvolve nisso. Ela se casou com uma outra pessoa, ele estava no casamento, eles são amigos, assim, neste nível. Depois as coisas dão super erradas na vida dela e eles passam a se ajudar depois que ela passa por muitas dificuldades. E se divorcia, né? Ela se divorciou, tá, gente? Não é um exemplo, tá, gente? Só pra vocês. E aí, uma coisa que aconteceu na série é que ela se interessa por um outro rapaz. E aí, eles deixam claro que eles têm interesse um no outro no início. Só que esse amigo dela, inclusive, ela está morando com ele. Na verdade, a ideia eles têm que lidar, ele lida com o fato de esconder que ele gosta dela, eu acho que ela sabe que ele gosta dele. A novela inteira. Cismou que ela é sonsa. Ela é sonsa, ela sabe. Gente, a gente tá falando disso aqui o programa inteiro. Ela sabe sim, ela finge que não sabe. Ai, meu Deus, ele gosta de mim? Depois ela fica assim, ai meu Deus, será que ele gosta? Não sabia. Gosta, ela sabe sim, porque ela aceita todos os benefícios que ele oferece por gostar dela. Sim. Mas ele também não fala nada, pra ela é confortável e fica aí essa situação. Um exemplo a não seguir. E ele, inclusive, depois ele fala, né, pra ela, que pra ele era confortável tê-la como amiga daquele jeito. Então, ele não tinha falado nada até então, porque se fosse pra não ter nada, era melhor ficar do jeito que tava. Pois é. Então, você vê aí que foi um prejuízo e tanto pros dois. E qual que era a consequência que você vai ver ali? O cara passou a vida inteira ali e nunca dava certo com ninguém, porque ele sempre teve esperança de que daria certo com ela. Um dia ela ia acordar e falar, gosto dele. Contando tudo a novela.
E tem um outro ponto que ele tem uma colega de trabalho que é amiga dele, que vai chorar as mágoas com ele. Ele também recebe os benefícios dessa amizade, mas ele não quer nada com ela. Então, assim, gente, defraudação geral. Geral, vários círculos ali de defraudação. E o interessante, o Matheus vai colocar aí na tela uma partezinha um quadrinho, ele falou aqui no meu ouvido. Um quadrinho de uma frase que a menina falou, né? A Dani, que ela falou assim, existe um livro antigo meu que eu costumava conhecer, mas quando eu li novamente, algo me pareceu estranho. É como se existissem novas frases que eu não havia lido antes. E ela tá falando, ela tá só dando uma folheada na relação dela com o melhor amigo dela. Que ela falou assim, depois que ela descobriu que ele gostava dela, pra ela foi muito esquisito, foi um baque, foi uma crise que ela passou. Ela sabia. Ela tava se fazendo Isso é que a resposta do rapaz aqui, com quem ela tá se abrindo. Que no caso é o rapaz que gosta dela, aí você já vê outro nível de defraudação. Gente, tá bagunçado isso daqui, tá? Mas a gente recomenda pra vocês verem o que não fazer, tá? O problema da novela é que você assiste e fala assim, que gracinha, né? Gente, não caiam nessa. Não caiam nessa. Não é uma graça. E aí, pra você que falou assim, não entendi nada dessa novela coreana, outra coisa, a gente trouxe uma abordagem que você com certeza já ouviu falar. Friends. Friends é um baita de um exemplo de amizade íntima entre homens e mulheres e que isso não funciona. Ali é um farfel. Por quê? Todo mundo ficou com todo mundo. E aí, no final das contas, surge 2 casais dali e só as outras 2 pessoas que sobraram mesmo. Mas já tinha tido alguma coisa. Mas a gente sabe que na série parece tudo engraçadinho. Mas na vida real a gente sabe que isso machuca pra caramba. Uhum. Então, esses são 2 exemplos assim, de séries com uma visão mundana da coisa, né? De uma visão não bíblica da situação, que passa isso pra gente de uma forma romantizada. Ai, que lindo, super legal. Você tem um amigo, um crush que é amigo e que depois um dia ele vai mudar de ideia. Gente, vai acontecer. Então, gente. Sabe uma frase que eu achei da Phoebe, que é uma das personagens? Ela fala com o Joey, que é um amigo dela, né, íntimo, e eles fazem um tratado de, se até tal idade a gente não tiver com ninguém, a gente casa, né? E aí eu fiquei, gente, eu já ouvi isso, e isso não é legal, isso não é saudável. Prefiro não comentar. Não é saudável, gente, abortar a missão, não é legal. Vamos lá. Assistam, se vocês forem assistir Friends, tenham em mente de que tem muita coisa nas entrelinhas, eles falam muito de sexo, então não é legal ficar assistindo isso com muita frequência e tendo esse tipo de conteúdo toda hora na sua cabeça. Isso foi uma ilustração de que amizades íntimas entre homens e mulheres não é algo saudável. A Friends retrata muito bem isso. E o dorama que eu falei, que é a novela do Romance is a Bonus Book, também fala sobre isso. Eles não são muito sexualizados como Hollywood, né? Então, eu acho que é muito mais tranquilo de assistir. Você vai ver que, no decorrer da novela, isso dá uma aflição até na gente que tá assistindo. De ver esse jogo de gosto, não gosto, eu sei, não sei. Então, pensar na realidade dessa forma. Por que a gente tem trazido essas questões, assim? São programas seculares, óbvio, e é a mentalidade que está ao nosso redor. Dá para assistir e se divertir, sim, a ideia é essa, né? A gente assiste e se diverte mesmo, gosta de ver, acha uma graça. Mas a gente não pode deixar esse tipo de visão formar a nossa visão. A gente assistir esses tipos de romance e pensar que isso vai acontecer na nossa vida, desse jeito, então não tem problema, etc. Segue a Bíblia que não tem erro. E é interessante a gente falar disso num contexto em que a gente tem a nossa cosmovisão muito pautada pelos romances hollywoodianos, né? Ou Disney. Que a gente acha que tem que ser uma trama, tem que ir voltar. É um safado, mas depois ele vai mudar no fim do filme. Mas ele me traiu, mas eu quero voltar com ele. Mas a menina gosta do fortão e tal, mas de repente ela vai gostar do nerd. E assim por diante, gente. Tem um monte de clichê aí. Tem. Acontece na vida real? Acontece mas ou outro caso, mas não carreguem esses filmes como regras para sua vida, porque... Carregue as escrituras. Esse livro aqui, ó, tem tudo para um viver piedoso e feliz. Sim.
Então, que a gente tenha esse prazer de viver a verdade de Deus, de viver relacionamentos redentivos, de fazer as coisas simples, verdadeiras, claras, sempre com uma boa comunicação. E isso vai ajudar a gente a viver, a espalhar o bom perfume de Cristo, como diz lá em Filipenses. Então, os comentários. Vamos ver. Mauro Souza, boa tarde. As meninas têm que ser discretas. Quando o interesse... quando a gente estava falando da menina ter interesse e tal, etc, etc. Ela pode ser discreta. O Mauro está falando aqui. Sim. Quando o interesse... Você estava falando da gente, quando você falou, eu falei, ai, tô muito extravagante. Eu comecei ali, já dei uma segurada aqui. Falei, ai, tá falando da gente. Mas não, obrigada. Mauro, a gente entendeu. Entendi. Para as meninas serem discretas. Se elas estiverem interessadas e tal, que o rapaz percebe. Ronaldo Lima, no relacionamento, praticar o domínio próprio do nosso corpo, na roupa que eu uso, nos meus gestos, no que eu falo, nos sentimentos que desperto. Enfim, amar e respeitar o outro, ele ou ela. Ele ou ela não são objetos para satisfazer as minhas vontades egoístas e egocêntricas. É verdade, Ronaldo. É isso que a gente tem falado e vai acabar falando. Toda vez que a gente fala de relacionamento, essa é uma questão que... Esse, na verdade, é o fio condutor de muitas coisas. Nós somos egoístas e a maioria, todos os nossos problemas de relacionamento, muitas das questões está ligado ao egoísmo e orgulho, né? Então... E é o que o pastor Allen falou, né? Nosso coração é desesperadamente corrupto. Pastor Allen aqui. Oi, pastor Allen. Oi! Ele falou, parabéns pelo tema, meninas. Parabéns, pastor, pela sua colocação. Foi muito bom pra gente. Foi muito bom mesmo. E aí, pegando o ensejo... o nosso coração é desesperadamente corrupto, então a gente tem que desconfiar do nosso coração, assim, nas entrelinhas, né? O tempo todo a gente tem que estar analisando e vendo se a gente está sendo benéfico para as pessoas, vendo se a gente, de fato, tem cumprido o nosso papel de cristãos. Ter esse cuidado, né? E o Diário de Eva de hoje, acho que tem esse objetivo hoje de chamar a gente para reflexão, chamar a gente para mudança, para arrependimento, para intencionalidade. Nós somos seres intencionais. O problema é que a gente coloca a nossa intenção nos nossos próprios desejos, né? Sim. A gente não cumpre o que Coríntios 13 fala sobre não amar os nossos próprios interesses, não fazer o que é do nosso interesse. No fundo, a gente faz exatamente isso. A gente fala... E teste. E o outro que lute, né? Então, não fazemos isso. A gente vai repensar mais sobre isso. Aproveita para colocar aqui no chat os temas que você quer ver aqui. A gente falou sobre iniciativa feminina, achei esse tema pesado, acho que é legal a gente falar. E, inclusive, pastor Allen Porto, quando quiser participar do Diário de Eva. Se vocês quiserem mais pílulas do pastor Allen aqui, já aproveitando que ele tá aqui, ó, já coloca aí, #Allen Porto. Do Diário de Diário Eva. de Eva. Então, Obrigadão, pastor. Portas abertas. Obrigadão, Marcele, também. Marcele já é de casa. Marcele, mesmo depois de ter a Melzinha, gravou o vídeo pra gente, falou sobre isso. Um beijo, Má. Má também comentou aqui que eu vi. A Gleiciane colocou esclarecedor. Tem como não ser esclarecedor? Tem a Bíblia aí como base, tem Allen e Marcele comentando. Aí, e o Ronaldo pronto. Lima falou uma coisa importante. Tema profundo e muito pouco tratado. Gente... Quando a gente estudou e conversou com o pessoal aqui, a gente, de fato, viu isso. É pouquíssimo tratado. Exatamente. Não é algo que a gente comenta em discipulado, nos pequenos grupos, em conversas. A gente acha que tudo bem, não tem problema. E tem que ser falado. Ele é meu melhor amigo, é muito legal. E aí, gente? Agora eu vou ali chorar, gente. Depois que chora, não sabe por quê. A gente vai ali dar uma chorada. A gente sabe que vocês também estão sofrendo. Mas é a vida. A vida é essa. A gente vai ver as escrituras, retornar às escrituras sempre. E que ela nos molde, nos mude. Acho que já tá acabando. Meu Deus. Já, aí, amiga. Fale sobre contentamento. Marcele tem um programa sobre isso aqui. Já aproveita, acabando o Diário de Eva agora. Assiste Sempre Juntos. Já pula aí pro contentamento com a Marcele no Diário de Eva. Mas assiste o programa da Tainá antes, porque senão ela vai me bater se eu falar pra vocês pularem. E vai falar sobre sexualidade no Sempre Juntos. Então... fiquem aí, porque o tema vai ser muito bom. Acho que é isso por hoje. É isso por hoje. A gente falou muita coisa. Reassistam isso, a gente também vai ver. E o nosso desejo é que vocês sejam edificados. O Diário de Eva fica por aqui, mas quarta que vem tem muito mais. Tchau, tchau.